Você já se deparou com algum trecho das Escrituras na Bíblia que fez você parar e pensar: isso é real? É claro que a Bíblia é real e todas as Escrituras são infalíveis. E com isso sendo dito, eu gostaria de explorar os 7 juízos das trombetas de Deus que são descritos no livro de Apocalipse. Agora, para contextualizar, esses 7 juízos das trombetas ocorrerão durante o período da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Aqui está um resumo breve de cada juízo. A primeira trombeta, de acordo com a Bíblia, consiste em uma chuva de pedras de granizo e fogo misturados com sangue, que são lançados na terra, causando a destruição da vegetação e das árvores. 1/3 das árvores do mundo é queimada nessa praga, e toda a grama é consumida. Para a segunda trombeta, uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de navios. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda e 1/3 da vida marinha morre. Na terceira trombeta, uma grande estrela cai do céu e envenena 1/3 dos rios e das fontes de água, causando a morte de muitos. Essa estrela recebe o nome de Absinto. Para a quarta trombeta, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas são atingidos, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecido. As trombetas 5, 6 e 7 são referidas como as 3 Ais. Para a quinta trombeta, algo verdadeiramente aterrorizante é desencadeado. De acordo com a Bíblia, um abismo sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentarão aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta será a introdução de 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são libertados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. A sétima e a última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse 11:19, diz: Então o templo de Deus, que está no céu, foi aberto, e a arca da sua aliança foi vista dentro do seu templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte queda de granizo. Agora, por um momento, gostaria de focar em Apocalipse 9 e a quinta trombeta. De acordo com esse trecho, uma estrela cai do céu e abre o abismo sem fundo, liberando uma nuvem maciça de fumaça que bloqueia o sol e polui o ar. Imagine acordar um dia e perceber que a luz do sol e o ar se tornaram escuros devido à fumaça que sai de um abismo sem fundo. Apenas imagine o caos. O sol mal é visível, lançando tudo em uma penumbra. O pânico se instala quando as pessoas percebem que isso não é apenas um fenômeno climático temporário, mas um evento catastrófico. Acho que todos estariam se perguntando o que há naquele abismo sem fundo. Bem, a resposta é que haverá gafanhotos demoníacos desencadeados na Terra. A descrição desses gafanhotos é quase surreal em sua vivacidade. Eles têm a aparência de cavalos blindados com coroas douradas e rostos humanos. Mas seus cabelos são como as de mulheres e seus dentes como as de leões. O som de suas asas é como o barulho de um exército em marcha. E suas caudas são como os de escorpiões, com ferrões que infligem uma dor insuportável. De fato, a descrição desses gafanhotos demoníacos é realmente aterrorizante e certamente causaria medo no coração de qualquer pessoa que testemunhasse tal cena.
A imagem vívida apresentada no texto evoca uma sensação de temor e destaca a natureza catastrófica dos eventos descritos no livro de Apocalipse. Isso serve como um poderoso lembrete das consequências graves que são profetizadas para ocorrer durante o período da tribulação. Então, por que eu estou lhe contando tudo isso? Bem, conto tudo isso porque você tem uma escolha a fazer. Lucas 21:36 diz: Estejam sempre vigilantes e orem para que vocês possam escapar de tudo que está prestes a acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A Bíblia está nos dizendo para permanecermos alertas o tempo todo. Quando o Senhor retornar para a sua igreja, quando ele retornar para aqueles que estão vivendo fielmente para ele, tudo acontecerá num piscar de olhos. Você está alerta? Você está sempre vigilante? Você está verdadeiramente seguindo a Cristo? Todos nós temos uma escolha a fazer dia após dia. Não há necessidade de nós, como filhos de Deus, vivermos com medo do futuro. A Bíblia nos diz em Atos 2,17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. A Bíblia diz em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Temos uma esperança abençoada. O retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, é a bendita esperança que temos como seus filhos. Portanto, não desanime. Não se desencoraje diante dos eventos desse mundo, mas mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. De acordo com zoólogos e biólogos da vida selvagem, ao estudarem o comportamento e característica dos lobos, descobriu-se que eles são predadores oportunistas. Eles se alimentarão quando tiverem a oportunidade de fazê-lo. Também descobriram que os lobos tendem a mirar ovelhas fracas, doentes ou jovens, pois são mais fáceis de se capturar e matar. Por fim, a presença de lobos em áreas com ovelhas pode levar a perdas econômicas significativas para os criadores de ovelhas. As ovelhas mortas por lobos não podem ser vendidas para carnes ou lã. Portanto, há 3 coisas a serem observadas. Os lobos são predadores oportunistas, miram os vulneráveis, fracos e jovens, e também trazem prejuízo. Agora, não é interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 15, somos alertados contra os falsos profetas que se parecem com ovelhas, mas internamente são lobos devoradores? Em outras palavras, como filhos de Deus, somos avisados para ficarmos atentos aos falsos profetas que parecem bons e justos, mas são, na verdade, enganadores. Portanto, esses falsos profetas, obviamente, têm 3 características. São predadores oportunistas, estão em busca de cristãos que lhe deem ouvidos ou os alimentem à sua mesa. Lembre-se de que a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. E acredito que isso ocorre porque o diabo e todos aqueles sob a sua influência são predadores oportunistas. Eles estão apenas esperando a menor oportunidade para entrar na vida de alguém e causar estragos. Em segundo lugar, os falsos profetas miram os vulneráveis.
Acredito que isso se refere à pessoa cansada e fraca por causa das dificuldades que enfrenta na vida. Eles miram alguém que está frustrado ou à beira de desistir. Veja dessa forma: o diabo tentou Jesus depois dele ter jejuado por 40 dias e 40 noites, quando estava fisicamente mais fraco. Foi nesse momento de fraqueza física que o diabo tentou Jesus. Olhe para Jó, depois que ele perdeu tudo, sua família e sua riqueza, e justamente quando você pensava que não poderia piorar para ele, o diabo finalmente veio atrás da sua saúde e feriu Jó com úlceras dolorosas da planta do pé até o topo da cabeça. Quando isto aconteceu, a esposa de Jó fez algo desprezível e encorajou Jó a fazer exatamente o que Satanás queria, ou seja, amaldiçoar Deus e morrer. Como você pode ver, o diabo adora atacar você quando você está em um momento mais baixo ou mais fraco. E é esse o padrão que todos os falsos profetas seguirão. Quando você está em um momento mais baixo e mais fraco, eles lhe dirão coisas que agradarão aos seus ouvidos. Eles lhe oferecerão uma palavra que não tem Jesus, nem arrependimento, apenas fatores que trazem uma sensação de bem-estar. É assim que os capangas do diabo operam. Agora, a última coisa que os lobos fazem é trazer a destruição e a perda. E o que a Bíblia diz a respeito disso? João 10:10 diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Onde quer que o diabo esteja, haverá destruição. Ele vem roubar a alegria das pessoas, roubar o tempo delas, para que fiquem distraídas com tudo, exceto com as coisas de Deus. E os falsos profetas empregarão a mesma estratégia. Você deve estar se perguntando o que exatamente deve fazer para garantir que nunca seja enganado por falsos profetas. Como posso permanecer protegido contra lobos em pele de ovelha? Bem, a única maneira verdadeira de reconhecer a decepção pelo que ela é conhecer a verdade pura. E quem é essa verdade? Jesus mesmo disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer um que diga o contrário está contradizendo a Bíblia e propagando a decepção. Jesus também disse em João 16:13: Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando Jesus morreu, ressuscitou e depois foi para o céu para estar com o Pai. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em todos aqueles que o aceitam e creem nele como Senhor e Salvador. A nossa salvação em Jesus Cristo é a nossa única esperança de não sermos enganados pela mesma serpente que mentiu para Eva no jardim do Éden. A Bíblia nos diz explicitamente que o diabo foi homicida desde o princípio e que ele não tem nada a ver com a verdade, pois não há verdade nele. A palavra também nos ensina que ele foi mentiroso desde o princípio e que ele é o pai da mentira. O livro do Apocalipse nos lembra que, porque ele engana o mundo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre junto com a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Não há nada que o diabo queira mais do que enganar cada ser humano para que eles sofram com ele por toda a eternidade.
Mas a palavra nos ensina: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Portanto, como filhos de Deus, devemos semear nas coisas do Espírito, devemos semear nas coisas divinas, devemos semear na verdade do Evangelho, não nas mentiras desse mundo. Devemos inclinar nossos ouvidos para o verdadeiro Evangelho pregado na Bíblia. Um Evangelho em que pegamos nossa cruz e servimos a Cristo. Devemos nos afastar dos chamados homens e mulheres de Deus que pregam apenas um Evangelho que traz boas sensações. Um Evangelho que apenas encoraja, mas nunca traz convicção. Um Evangelho que apenas exalta, mas nunca exige arrependimento e obediência. Agora, a coisa mais importante é que devemos dedicar nosso tempo e energia em buscar o Senhor, porque quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a verdade, e quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente podemos identificar a decepção. A Bíblia diz em Provérbios 3:5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E sobre o assunto da confiança, quando pensamos nisso, fomos condicionados a confiar em nossos sentidos naturais. Fomos condicionados a confiar na ciência. Somos ensinados a confiar em informações ou conselhos provenientes de fontes confiáveis, que podem ser verificadas e comprovadas. Mas confiar em Deus requer que vamos contra tudo o que fomos condicionados a fazer. Confiar no Senhor exige que você ignore o que pode ver ou entender. Confiar nele significa que às vezes você pode seguir o conselho do médico, mas aceitar que ele ou ela não tem a palavra final. Eu iria até dizer que confiar em Deus significa ignorar o que o âncora de notícias está dizendo ou o que a economia está fazendo. Eu te encorajo a deixar ir da necessidade de saber, deixar ir da necessidade de controle, deixar ir dos porquês, dos comos e dos quandos, e simplesmente dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é confiar no Senhor com todo o seu coração, mente e alma.